Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline e eu sou da geração Metanoia e hoje eu vim aqui trazer uma palavra para vocês e eu espero que esse vídeo ajude essa palavra que eu vou falar aqui para vocês. Eu espero que essa palavra ajude e ela fique no coração de vocês e realmente possa edificar a sua vida. Eu estava com um propósito já desde o ano passado de estar lendo a Bíblia inteira. E eu resolvi começar pelo Novo Testamento, então eu comecei a ler pelo livro de Mateus. E agora eu já estou no livro de Lucas, e eu cheguei ao capítulo 23 de Lucas, no versículo 26, que fala sobre a crucificação de Cristo. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que Deus falou comigo nessa palavra e eu espero que vocês também tenham entendimento dessa palavra e eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse vídeo. Bom, no versículo 26 até o versículo 43 fala sobre a crucificação de Cristo. E eu lendo, né, esses versículos, do 26 ao 43, eu me deparei aqui com uma situação em que Jesus passa, que ele foi humilhado, né, o tempo todo, a trajetória inteirinha dele, até ele chegar à cruz, ele foi humilhado. Jesus não foi crucificado sozinho. Jesus ele foi crucificado com mais duas pessoas, ou seja, com mais dois homens. E esses dois homens, eles eram ladrões na época. Então, eram homens que, de alguma maneira, infringiram as leis e foram condenados à morte também, junto com Cristo, sendo pregados em uma cruz. E aqui na Bíblia diz que Jesus, quando estava ali na cruz, crucificado, já quase morrendo, as pessoas que estavam ali ainda zombavam de Jesus. E no versículo 35 diz o seguinte: o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Ou seja, eles estavam zombando de Jesus e ainda estavam blasfemando contra Jesus. Porque eles ficavam assim: você não é o escolhido? Você não é o filho de Deus? Então se salva. Por que você não se salva? Você já fez tantos milagres aqui, você salvou tantas pessoas, você ressuscitou mortos, por que você não se salva? E o que eu quero que vocês entendam é que Jesus tinha poder para se salvar. Jesus, ele não precisava ter passado por nada daquilo. Jesus não precisava ser crucificado. Olhando assim, né? Olhando para ele mesmo. Jesus, ele não precisava ter sido humilhado, ser testado pelo diabo lá no deserto, ter passado fome. Jesus, ele não precisava ter passado por nada disso. Mas se ele não tivesse passado por isso, nós não teríamos a nossa salvação. Nós não teríamos, na verdade, nós não teríamos nem o evangelho para pregar hoje. E Jesus, ele foi escolhido por Deus para passar tudo aquilo na terra, para ele ser crucificado, para ele ser humilhado, para as pessoas cuspirem na cara dele, para ele ser pisoteado, apedrejado. Jesus passou por tudo isso porque Deus escolheu ele para ele nos salvar. Então, quando aqueles homens ficam zombando de Jesus ali naquela cruz, dizendo para ele se salvar, eu quero que você entenda que Jesus ele tinha poder, mas ele foi obediente e ele precisava passar por tudo aquilo para me salvar e para salvar você que está assistindo esse vídeo agora. Acredite você ou não, Jesus ele é a salvação, ele passou por tudo aquilo, ele passou por toda aquela humilhação para nos salvar. Gente, e olha como Jesus ele é amor. Enquanto ele estava passando por tudo aquilo, Jesus ainda fala, sabe, sobre o quê? Jesus ainda fala sobre perdão. Enquanto Jesus estava pregado na cruz, Jesus ainda fala sobre perdão. Se fosse eu, se fosse você, eu tenho certeza que a gente não ia perdoar mais ninguém naquela altura do campeonato. Mas Jesus não, Jesus ainda falou sobre perdão, que está aqui, ó,
no versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O que Jesus está falando aqui? Aqueles homens que estavam zombando de Jesus, blasfemando contra ele, Jesus ainda perdoou e pediu o perdão do Pai dele, de Deus, para perdoar aquelas pessoas, para perdoar a blasfemação deles, para perdoar a humilhação que eles estavam fazendo contra Jesus. E Jesus só pede para, né, eu penso comigo que Jesus teve misericórdia daquelas pessoas. Outro ponto que Deus falou comigo aqui foi sobre os dois ladrões que estavam com ele ali pregados na cruz. Na Bíblia fala que um dizia o seguinte, no versículo 39 diz o seguinte: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos, ou seja, um ladrão que estava ainda ali do lado de Jesus, pregado na cruz, aí ele estava insultando Jesus. Ele estava para morrer também e estava insultando Jesus ainda. E ele dizia: você não é o Cristo? Se salva e salva nós. Tipo, meu, o ladrão, ele tava ali quase morrendo também. Ele viu que Jesus ainda tinha, né, pedido perdão pelo que as pessoas estavam fazendo. E ele ainda fala, se salva aí, se não é o Cristo, se salva, mas me salva também. Ele estava insultando Jesus ali. E nessa mesma hora, o outro ladrão, né, um outro criminoso que estava ali, ele diz, no versículo 40 diz: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem em estado sobre as... Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Gente, enquanto um criminoso estava ali insultando Jesus e ao mesmo tempo blasfemando contra Jesus, o outro reconheceu os seus erros. Enquanto um estava perdendo tempo, em vez de ter feito a mesma coisa, o outro criminoso, ele reconheceu os seus erros e disse pro outro: cara, a gente tá pagando pelo que a gente fez, a gente tá pagando pelos nossos atos, o que a gente cometeu lá atrás. Isso aqui é consequência do nosso erro. A gente só tá pagando pelo que a gente fez. E mesmo você estando estando em sentença de morte, você estando quase morrendo, você não teme a Deus? E então, esse mesmo criminoso que disse tudo isso, ele ainda disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Gente, sabe, é muito louco isso, porque a gente vê aqui duas situações, duas vidas, sabe, que tiveram ali oportunidade. Uma vida desperdiçou. Uma vida talvez foi pela cabeça dos outros e insultou Jesus e blasfemou e falou: meu, você não é o Cristo, se salva aí, salva a gente, me salva. E a outra vida, ela reconheceu os erros dela, ela pediu perdão a Jesus e ainda disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus. Lembra-te de mim quando você for embora ao lado do teu pai. Se lembra de mim. E Jesus, na mesma hora, Jesus olha para ele e fala: eu lhes garanto, eu te garanto que hoje ainda você estará comigo no paraíso. Gente, sabe o que Deus me traz à tona dentro dessa palavra? Dentro da crucificação de Cristo, que até na crucificação de Cristo, ele operou milagre. Até na crucificação, até no pior momento dele, que foi ele sendo morto e crucificado e humilhado, Jesus ainda perdoou, Jesus ainda operou milagre. Ele ainda operou um milagre, porque ele perdoou uma vida, sabe? E salvou, e ele salvou essa vida.
trazendo isso para nossa vida. Nós temos reconhecido os nossos erros? Nós temos assumido os nossos erros? Ou a gente culpa as outras pessoas? Ou a gente coloca desculpa? É importante, dentro dessa palavra, a gente entender que nós temos que reconhecer os nossos erros, que nós temos que assumir e realmente falar para Deus, falar para Jesus, falar: Jesus, eu errei, Jesus, eu errei, me perdoa. Mas, gente, não é falar da boca para fora, sabe? Eu tenho certeza que naquele momento, aquele criminoso, ele falou com todo o seu coração, ele se arrependeu com o coração, ele estava ali com o coração arrependido e quebrantado diante de Jesus. Então, nós temos que pedir perdão e não da boca para fora, porque Deus, ele conhece nosso coração, ele sabe quando nós estamos sendo sinceros com ele, porque tem uma grande diferença entre falar com o coração, falar o que está dentro da gente, falar o que realmente a gente está sentindo e falar da boca para fora. Hoje em dia, aquela frase, hoje em dia o eu te amo virou bom dia, sabe? Hoje em dia, o eu te amo ficou uma palavra, perdeu totalmente o sentido de amor mesmo, do que é o amor nessa frase. Hoje perdeu totalmente o sentido, porque as pessoas, elas iludem as outras, porque as pessoas, elas brincam com o sentimento das outras e ainda dizem eu te amo, quando na verdade estão dizendo isso da boca para fora e dentro dela não tem sentimento nenhum de amor. E o pior de tudo é que às vezes essas mesmas pessoas, elas não têm o sentimento de amor nem por elas mesmas, ou seja, elas não têm o amor próprio. E se ela não tem um amor próprio, se ela não tem um amor de Jesus na vida dela, como é que ela vai conseguir amar outra pessoa? Esses dias eu vi eu escutei um pastor falando e eu parei para pensar naquilo e é verdade. Eu vi uma frase, na verdade. Hoje em dia, jovens estão procurando amor em coisas materiais. Eles estão procurando, nós, jovens, estamos procurando amor em pessoas, estamos procurando amor em bens materiais. E jovens hoje estão buscando preencher esse vazio que só Jesus pode preencher. Esse vazio, sabe? Essa falta de amor que muitas vezes não tem dentro de casa, que às vezes não tem da mãe, da família, e se iludem com um eu te amo, vindo de pessoas vazias por dentro, que também precisam do amor verdadeiro de Jesus. O foco nem era esse, mas se eu falei isso foi porque, não sei, Deus quer falar com você de alguma maneira aí, então receba. Mas, gente, vamos aprender a reconhecer os nossos erros, dizer perdão enquanto há tempo. Porque um criminoso, ele aproveitou os últimos segundos da vida dele para pedir perdão e para garantir a salvação dele. Então, vamos aprender a reconhecer os nossos erros e a pedir perdão de todo o nosso coração, sabe? Não dizer só da boca para fora, como muitos dizem com eu te amo. Nós ainda temos tempo. Nós ainda temos tempo para pedir perdão, seja perdão para Jesus, seja perdão para uma pessoa. Não desperdice esse tempo. Peça perdão. Não peça perdão da boca para fora, porque Deus conhece seu coração. Use esse tempo como aquele criminoso usou. Os últimos minutos da vida dele, pedindo perdão para Deus e garantindo a salvação dele. Faça o mesmo. Infelizmente, ninguém é para sempre. Infelizmente, nossos pais não são para sempre. Infelizmente, nossos irmãos não são para sempre. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, aproveita esse tempo e vai pedir perdão. Peça perdão. O perdão, ele traz vida, ele traz renovo para sua alma. Garanta a sua salvação. Não perca a sua salvação por causa de perdão, por causa de rancor. Não guarde rancor dentro de você. O rancor, falta de perdão, ela adoece os seus ossos. Isso é muito sério, gente. Eu tenho um testemunho de perdão para dar, mas eu não vou dar agora, porque senão meu vídeo vai ficar muito grande. Peça perdão, perdoe. Assim como Jesus perdoou aquele criminoso na cruz e deu a salvação eterna para ele, eu creio
que se você pedir perdão para Deus de todo o seu coração, se arrepender de todos os seus pecados, Deus vai te dar salvação, você vai ser salvo. Mas lute pela sua salvação. Gente, é isso. Eu espero que essa palavra tenha edificado a vida de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.